Nossa, eu tô juntando material pra poder fazer esse vídeo sobre Carmina Burana, vai fazer muito tempo. Eu consegui juntar e estudar um material bem robusto pra poder trazer esse vídeo pra vocês sobre essa criação poética pelo clérigo religioso, né, medieval, que até por mim mesmo já foi chamado como Idade das Trevas, erroneamente depois de ler bastante material sobre as canções de Bauer, e como que eles revolucionaram a escrita poética que já havia sido criada até então e mudou a estrutura da poesia que é usada até hoje e foi criada ali na Idade Média e que inspirou ali Carl Orff a fazer uma das maiores cantatas que existem até hoje, tanto para óperas em balés, na peça Carmina Burana. Mas antes da gente começar o lá, meu nome é Marcos Diniz, quiz é o final, e nossa, faz muito tempo que eu não gravo aqui, né? Acho que sei lá, alguns anos na verdade, que eu tô gravando em outro lugar. Mas, tô cansado, eu queria estar sentado no sofá hoje, um pouco mais tranquilinho aqui pra poder gravar esse vídeo pra vocês. Esse vídeo eu queria fazer ele de uma vez só, mas eu vou fazer ele em dois momentos. Aqui eu vou trazer pra vocês todo o pré e a própria história da Carmina Burana, né, das canções de Bauer. Carmina Burana significa canções de Bauer. Um negócio aí meio que de tradução do latim antigo. Latim antigo não, né, do latim medieval. Como que tudo caminhou ali para que fosse criado, né, todas as poesias em Carmina Burana. E aí, em um segundo momento, eu vou falar sobre Carmina Burana de Karl Orff. Mais que eu já tenha ouvido algumas das peças que foram criadas para essa obra, eu nunca vi ela por completo e nunca assisti a obra por completo. Ela esteve aqui em São Paulo, feita por uma companhia de dança que veio de fora, se eu não me engano, estava ali no Teatro da Liberdade. Eu até pensei em ver, só que eu falei, não, tô lendo livro sobre, eu não quero assistir por enquanto. E aí, nessa segunda parte, eu vou trazer Carl Orff, como que ele fez a composição, as escolhas das peças que iam entrar ali na obra dele e a própria obra Carmina Burana. Então, nesse primeiro momento, a gente vai tratar de história, depois a gente trata da obra. Então, antes de começar, se inscreva aí no canal, tá? Curte o vídeo e no final deixa aí o seu comentário, o que você espera, se você já viu pessoalmente essa obra, se você já ouviu aí a cantata All Fortuna do Karl Orff. E aí a gente pode conversar um pouquinho aqui nos comentários depois. Pra começar, tudo sobre essa história, eu acho que cada vez que eu fui lendo, eu li a história, né, de Carmina Burana pra poder me embasar um pouco mais pra poder falar sobre a peça do Karl Orff, né? Só que quanto mais eu lia a história de Carmina Burana, as pesquisas, tudo que foi encontrado dentro desse contexto medieval, gente, só ia me surpreendendo mais e mais. Eu falava, gente, isso aqui é impossível de fazer um vídeo só, então é por isso que acabei decidindo fazer em dois vídeos separados. Por mais que eu acredite que eu vá gravar uma boa parte do segundo vídeo hoje, porque eu já tenho lido todas as partes, mas eu vou deixar pra ver a obra do Karl Orff completa depois desse vídeo, porque eu quero ter uma impressão diferente quando eu for trazer o segundo vídeo, né, sobre a obra, porque aqui eu tô muito fechado dentro da literatura, da poesia, depois eu vou estar fechado em um outro aspecto dentro de Carmina Burana, né. E, e é tão impressionante, é tão maluco como as coisas aconteceram pra existir Carmina Burana, que parecia que sabe aquela história de o impossível pode acabar fazendo com que o possível exista, porque tudo contribuía para que não existisse Carmina Burana. Porque as canções de Bauer, na verdade, são as canções que foram encontradas em Bauer, que é uma região, tá? Que durante muito tempo todos esses documentos que foram encontrados não só em um lugar, mas em alguns lugares, na verdade, que eles foram conseguindo juntar, mas boa parte foi encontrado em Bauer, tava em uma abadia que ela na verdade ia ser realocada e eles precisavam tirar tudo de um lugar e colocar no outro, e aí fizeram ali isso, né? Toda a parte de pesquisa e acabaram encontrando todos esses documentos que são poesias medievais que foram escritos entre, para vocês terem noção, entre o século XI e o século XIII. Então são poesias escritas por poetas, pelo menos a gente não identifica como poetas em um primeiro momento, né? Porque a gente imagina que quem vai escrever poesia são pessoas comuns ou pessoas, né? A gente tem muito relação ali com o que acontece no Renascimento, né? Pessoas que são mantidas para poder fazer as suas artes. E aqui no caso essas pessoas também são mantidas, mas de certa forma não era o trabalho delas serem poetas. Porque todos eles faziam parte do clero. Você imagina uma obra que fala de luxúria, amor, uma vida de devação, bebedeira e tudo que rege o mundo serem do clero e estarem escrevendo sobre tudo isso. Então, tipo, não é concebível. E aí o que foi se estudando e descoberto, né, durante todo esse tempo foi que durante o século XI o que começou a acontecer foi o surgimento.
né, com o fim ali do Império Romano, Império Cesariano, né, houve uma nova divisão ali do continente europeu e diversas outras regiões, e boa parte do continente europeu acabou ficando dominado pela igreja. Então, ou você era do feudo, né, você fazia parte da monarquia e tudo mais, você era feudal, assim, nobres, né, e você podia ter estudos dependendo de como você tinha renda, e o surgimento das universidades, onde fazia com que essas pessoas fossem, né, para a universidade poder estudar, ou você fazia parte do clero, você fazia parte da igreja. E quando você faz parte da igreja, se diziam que você era letrado, muitas vezes porque muitas pessoas que entravam na igreja, que não faziam parte do feudo ou da burguesia de certa forma, para você conseguir estudar e ter uma vida um pouco mais tranquila, você teria, se você é pobre, entrar para o clero. E aí no clero você era ensinado a ler e escrever, era ensinado religião, óbvio, mas você ainda não fazia parte do clero mesmo. Depois de ensinado o trivium, né, que é a parte básica do ensino de letramento na era medieval, que aí quando você continuava estudando, aí sim você iria fazer parte de alguma forma ali da igreja, né, se tornando um padre ou um monge, né. E eles estudavam ali dentro da trívia, gramática latina, lógica e retórica. Como essas pessoas acabavam se tornando letrados, acabou tendo um intercâmbio muito grande de pessoas que estavam estudando naquele período, junto com o surgimento das universidades ali na era medieval. Com isso, surgiram esses goligargos, né? Que os goligargos eles vêm de Golias. E sim, o Golias do Velho Testamento, muito por conta de ser um viajante, uma pessoa que tá ali no mundo de certa forma e não de uma forma muito positiva, pelo menos ali, acreditando pelas pessoas. Por isso que eles eram chamados de goligargos. Mas esses monges, né, essas pessoas que vão circulando entre a Inglaterra, Bolonha e Paris para ministrar as aulas que eles eram convocados, acabavam que circulavam ou nem sempre iam direto para o caminho que eles tinham que ir. Acabavam fazendo outros caminhos, muitas pessoas acabavam abandonando, não continuavam dando as aulas e iam viver a vida. E as viagens são longas, então muitos deles iam sozinhos e ficavam viajando de lugares em lugares. Eu não sei se vocês já viram, no meu outro canal onde eu falo de cinema, que eu acredito que eu vou linkar aqui nesse vídeo quando eu for lançar ele, tem um vídeo sobre o filme Vi, que é uma adaptação, é um filme adaptado de uma obra do... Agora eu não lembro porque o celular tá ali gravando, eu não vou conseguir pesquisar. Mas na obra ele fala exatamente sobre essas pessoas. Só que aqui no caso, no filme, eles ainda não estão prontos para o mundo, né? Eles ainda estão estudando esses monges. E a história se passa em um momento onde eles entram em férias, né? Então eles estão saindo da escola, onde eles já fazem parte ali do clérigo, de certa forma. Eles já fazem parte da igreja, né? Não vou falar do clérigo porque eles ainda não são do clérigo. Mas eles fazem parte da igreja e estão voltando para casa dele, e é onde acontece essa história fantástica desse ser mitológico que é o Vi, e de encontro ali com as bruxas e os seres espirituais do mundo terreno e do submundo, né? Então é mais ou menos ali naquele período onde se passa essa história, onde o autor, e eu juro que eu esqueci o nome, meu Deus do céu. Sabe um autor famoso russo? Então é o outro. Mas enfim. E aí, voltando aqui, veja lá depois a história do Vi, eu falo bastante, eu vou deixar linkado aqui no final esse vídeo para vocês assistirem. E é nesse momento de viagem dessas pessoas que são do clérigo da igreja, onde começa a ser escrito Carmina Burana, onde eles começam a conhecer do mundo, né? Muitos deles viveram boa parte da vida ali na igreja, aprendendo, estudando, presos em um lugar. E aí, nesse momento onde começa a se abrir o mundo, eles começam a viajar, eles começam a escrever Carmina Burana, onde não é uma pessoa em si que escreve, mas é um conjunto de poesias escrito por dezenas de poetas diferentes, né? E a gente sabe que aqui, nesse período, é considerado uma Era das Trevas exatamente porque, por conta de ser clérigo e igreja e feudo, existiu uma produção artística muito baixa. E o pouco que existiu, aliás, né? Existiu produção artística, mas não da forma que existiu na era seguinte dela, que é o Renascimento. Então, no Renascimento, acaba se dando o nome de Era das Trevas, né, ou Era Medieval, a Era Anterior, por conta da falta da quantidade de registros de produções artísticas que foram geridos. Por mais que existisse produção artística, mas não era tão fácil de você conseguir ter isso em um lugar, por mais que existisse. Tanto que no livro
Eles até citam que, na verdade, Era das Trevas foi dado por um artista quando ele queria. Por um artista do início ali, bem do início do Renascimento. Foi empunhada durante o Renascimento, mas ela já tinha sido citada antes pelo Francesco Petrarca para falar sobre o período em que ele estava ali, né? E aí eu vou ler um trechinho do livro para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento. Se houve, de fato, uma assim chamada Idade das Trevas, epíteto atribuído erroneamente à Idade Média durante o Renascimento, em que a expressão foi originalmente cunhada pelo humanista e poeta Francesco Petrarca, de 1304 a 1374, para se referir à literatura em latim do seu período. A era medieval somente o foi no que importa as obrigações que os poderes seculares e espiritual impunham ao indivíduo. E é em meio a esta aparentemente obscura sociedade que surgem os poetas das canções de Bauer, a nossa Carmina Burana. E eu acredito que aqui, quando é encunhado Idade das Trevas, eu acredito que tenha muito mais relação de como tá o mundo, pelo menos o que eles entendem ali de mundo, fechados ali dentro daquela sociedade, na Europa medieval, blá 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 blá. Idade das Trevas para eles vem muito desse período onde tem um declínio e queda muito grande da criação, né, onde tem aquele monte de culturas que foram dominadas no Império Romano, depois no Império Cesariano, logo depois disso. E aí eu posso estar falando muita besteira aqui, tá? Não sou historiador, mas pelo que, né, nas leituras que eu fiz para poder falar sobre isso, tem uma queda muito grande no registro de produções, por mais que o mundo ainda exista, né? Então, naquelas regiões existia uma hegemonia muito grande de a igreja dominando e, de certa forma, como que eu posso dizer? Impedindo, não impedindo fisicamente, mas financeiramente, de muitas formas em que eles. Antes era de uma forma natural, de acordo com que as sociedades cresciam, se desenvolviam e criavam sua própria cultura, de repente está todo mundo massificado em uma cultura religiosa, de certa forma. E aí, quando chega ali o final da Idade Média e começa a uma burguesia ter muito poder dentro da sociedade, que acabam surgindo os mecenas, e não só os mecenas, mas muitos imperadores, a própria igreja financiando artisticamente muitos artistas, e também, né, os mecenas, que é uma burguesia muito bem financeiramente estável, onde podiam financiar diversos tipos de artistas, que aí surgem aí quase tudo que foi criado até hoje artístico, a gente tem como referência, que surgiu ali no Renascimento, né, principalmente no Renascimento italiano, até expandindo para outras regiões. Então, aqui nas canções de Bauer, esses monges, né, eles vão não só viver tudo isso que eles estão escrevendo, mas como também vão contar histórias de pessoas que estão ali próximo a ele. E muitas vezes eles vão contar histórias de amor, bebedeira, jogatina, trapaça, e também dessa fortuna, que é essa fortuna poética, onde, de certa forma, as poesias, como são muitas poesias, são muitos poetas, muita coisa está fragmentada, muita coisa não foi encontrada completa, mas quando Karolf ele vai escrever ali a cantata dele, ele não pega todas as poesias e ele não pega poesias completas, então ele pega trechos de poesia, organizam elas de uma forma que faça sentido dentro de uma narrativa única, né? Porque ali ele vai contar uma história só, e aqui ele pega pelo que parece, tá? Não tenho eu preciso. Quando eu ver a obra, vai ser diferente de eu ouvir ou ler as poesias, mas pela poesia, entende-se ali que a gente está em um período de fim do inverno, que a gente vai falar dessa fortuna, aí início da primavera, verão e o inverno novamente, onde a fortuna volta ali a agir, né? Onde a pessoa é largada à própria sorte e não tem mais os prazeres da vida, onde ela vai estar no outono e no inverno ali dita a própria sorte. Então, o Karloff, ele organiza de uma certa forma. No livro, a gente não tem todas as poesias, a gente tem só a cantata selecionada do Karloff. Eu queria conseguir ler mais coisas das poesias, mas eu sei que provavelmente não vai fazer tanto sentido assim para mim, porque é, esse livro que eu tô usando, que é esse aqui, Carmina Burana, que ele pelo João José de Melo Franco, onde ele teve, de certa forma, uma dificuldade ali para traduzir do latim medieval, que é bem diferente do latim convencional, e aí depois o que a gente tem hoje em idiomas, né? Então, muita coisa aqui ele teve que adaptar, de certa forma, para o que foi... Porque nas canções de Karloff tá usando a palavra, né? Meio que do latim
antigo e ele tá traduzindo para o português aqui, trazendo o entendimento da poesia que está sendo usada. Então, provavelmente, se eu pegasse o texto completo para ver, eu estaria lendo só em latim ou tentaria fazer uma tradução muito quase do Google Translator, e aí provavelmente ia se perder quase tudo. Toda essa poesia que foi escrita durante esse período por essas pessoas foi uma quebra e, na verdade, uma criação nova, principalmente para o novo tipo de poesia que ia ser escrita depois disso e que é usada até hoje. Eles quebram o uso de alegoria dentro da poética, eles deixam de usar métricas que eram muito comuns ali no período pré-medieval e criam uma nova forma de escrever poesia. E que é refletida até hoje. Então, tudo que a gente tem de evolução de poesia só foi possível por conta de tudo isso que foi criado durante 3 séculos na Idade Medieval. Porque, por mais que não se tenha as coisas que foram escritas naquele período, o conhecimento acaba se passando e, como são eles que estão ensinando, eles vão ensinar as coisas que eles aprenderam, não só tanto quanto as coisas que eles sabem do mundo, né? E o que eu acho interessante dentro de tudo que foi escrito dentro... Aqui no livro, ele é muito bom, mas eu acho que tem muitos comentários dele e de coisas que ele acredita que foram... que ele faz conexões ali entre o fim da era medieval, o início do dinheiro como moeda de troca, tudo mais, como o fim ali do... Da poesia em seu status quo, né? A poesia por poesia, onde começa a ter uma produção artística por troca de dinheiro, e aí, querendo ou não, a gente tá falando basicamente de todo o Renascimento. Eu entendo o que ele quer dizer, faz sentido, mas eu acho que aqui, ele como historiador, eu acho que ele poderia falar muito melhor sobre isso, mas eu acredito que pra mim isso daqui não interessa em saber do que é, né? O que me interessa saber é a Carmina Burana, né? A poesia em si, como ela foi feita. Dentro de tudo isso que foi colocado na escrita, é que eles são as primeiras pessoas que vão colocar a mulher e o amor dentro de obras sem ser um elemento de objetificação. Então ela deixa de ser aquele objeto carnal ou de luxúria ou alguma coisa muito mais relacionado a, como que eu posso dizer, posse. E começa a relatar a mulher como sendo um ser à parte. Então tem muita parte das músicas que são colocadas aqui e das poesias a gente vê uma descrição de uma mulher sensível, de uma mulher que vive também, que tá ali do lado de um homem também. Eu acredito que muito por conta deles também não serem desse mundo livre, por mais que eles sejam livres de certa forma aqui, ou tentaram viver de certa forma livres, né, tendo, né, muitos deles saído da igreja, e viver perambulando pra lá e pra cá, o fato deles terem vivido boa parte deles presos e aí de repente eles encontram mulheres, às vezes tendo um amor, uma fascinação, alguma coisa, e escrevendo elas como uma forma romântica, que nas canções de Bauer a gente tem, pelo menos é o que tá falando, pelo menos pelo livro, né, que são as primeiras descrições românticas de uma mulher, né, de uma forma a não atrelar ela somente à luxúria ou à posse, e trazer ela meio como para um outro lugar que eu não via, pelo menos, em muito tempo. Tem muitos livros mais antigos, até algumas coisas, eu não diria medieval, mas que são bem mais pra cá da era medieval, de pessoas que frequentaram universidades, essas universidades que são criadas aqui. E em boa parte dessas obras, como foram escritas, por mais que não sejam tão antigas assim, a gente tem essa representação da mulher ou como objeto, ou como culpa do infortúnio, dos problemas de uma pessoa, de uma região, da vida financeira de uma pessoa, ou simplesmente como ali um ponto de luxúria, né? De posse, de ter a mulher como objeto. Então, eu achei bem legal a gente conseguir ver isso aqui em uma coisa que foi escrita numa era medieval por uma pessoa religiosa. Isso aí eu acho que muda muito a minha visão, não da religião em si, porque eu continuo tendo convicções bem fortes, e eu sei que é horrível a gente ter convicções sobre alguma coisa, mas sobre religião, sobre religiosidade, sobre as pessoas da igreja, né? O público em si que vai à igreja. Mas aqui me faz pensar de um jeito um pouco diferente, porque se em um momento onde a gente tem uma igreja e estado, onde basicamente tudo era comandado pela igreja nesse período na era medieval, a gente ainda tem um desenvolvimento muito pueril, assim, tipo, no sentido de simplificado e ainda assim bem honesto sobre uma coisa que durante todo esse período
era dito totalmente outra coisa dentro de outros âmbitos sobre esse mesmo objeto, desculpa, sobre uma pessoa, sobre mulheres, no sentido. Então, me faz, assim, dar uma pensada, não uma repensada, mas refletir um pouco mais sobre, não é que é tudo muito preto no branco, mas existem muitas exceções. E isso aqui, eu não sei se dá pra falar que não é a exceção que faz a regra, mas é mais ou menos isso que parece, sabe? Tipo, eles são a regra da sociedade que existia naquele período ou eles são a exceção? Exatamente porque a gente não tem muitos registros daquele período de criações artísticas. A gente tem o que é anotado e o que é anotado vem muito do que está ali na igreja ou até pelo império ou muitas das coisas que foram criadas ali em pinturas que tem, né? Eu acho que a maior parte dos registros são visuais dessa época. Se não são, por favor, me diz aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu vou acabar o vídeo aqui exatamente porque vai começar a barulheira. E também porque o que eu quero conversar mais agora vai vir depois, quando a gente for falar sobre a própria obra do Karl Orff, tá bom? Então, muito obrigado por terem visto esse vídeo aqui. Se inscreva no canal, curta o vídeo, a gente se vê no próximo, tá bom? Até mais, tchau, tchau.